Então, qual seria a função da culpa, uma vez que o sentimento é de inadequação? A culpa, ela tem uma participação na nossa capacidade de julgamento. Quando eu estava fazendo a pesquisa, inclusive, eu encontrei um artigo que se referia à culpa e à vergonha como emoções morais. E é essa mesma a atuação da culpa. É a culpa que nos impede de. Eu digo assim que a culpa é um freio. A culpa é que coloca freio positivamente na gente. A culpa está relacionada à nossa capacidade de julgamento moral, à nossa capacidade de sentir vergonha, arrependimento, mas também de sentir empatia. Se você passa por algum lugar e vê uma pessoa na rua, morando na rua, sentindo frio, sentindo fome, se você construiu essa capacidade de se sentir culpada, de se sentir culpado, você não vai conseguir passar por essa pessoa tendo condições de ajudá-la, de ajudá-lo, sem fazer isso. Você vai se sensibilizar com a condição dessa pessoa e você vai procurar ajudar essa pessoa de alguma maneira. E o que te leva a fazer isso é a empatia e também a culpa. Se você for embora, você vai ficar pensando: puxa, eu tendo condições, não pude ajudar essa pessoa. Mas quando, então, a culpa não se tornaria adaptativa? Porque aí, como a gente viu, essa culpa que coloca esse freio moral na gente, no bom sentido, né, uma coisa coerciva, ela tem essa função. Quando, então, ela se torna não adaptativa? A culpa vai se tornar não adaptativa quando ela provoca angústia, quando ela provoca sofrimento psíquico. O que acontece quando a gente sente culpa? Quando a gente se sente culpada, culpado, a gente tem uma inclinação. Lembra que a culpa, eu tenho esse sentimento quando eu percebo, eu entendi que eu tive um comportamento que eu considero inadequado, um comportamento que eu considero inaceitável. Eu não aceito aquele comportamento que eu apresentei. Então, eu tenho uma inclinação, uma vez que eu me sinto culpada, de tentar reparar o meu erro. Eu tenho uma necessidade de reparar, consertar o que eu fiz. Às vezes, eu tenho uma necessidade de confessar o que eu fiz e de obter o perdão, caso eu entenda que eu prejudiquei alguém. Muitos de nós, quando estão com esse sentimento de culpa, têm essa necessidade. Eu preciso reparar o que eu fiz. Eu preciso que a pessoa que sofreu alguma consequência, que foi minha culpa, eu preciso que essa pessoa me perdoe. Quando a gente consegue reparar o que a gente fez, ou consegue o perdão dessa pessoa, a gente fica bem, a gente vai se sentir bem. Mas o problema é que nem sempre o evento, a situação, a condição me permite consertar, ou ainda que eu confesse pela minha necessidade, obter o perdão da pessoa. Ou mesmo que a pessoa diga para mim: não, eu te perdoo, tudo bem, deixa isso para lá. Algumas pessoas não conseguem aceitar aquilo como verdadeiro e ficam então ali ruminando aqueles pensamentos ou incansavelmente tentando apresentar comportamentos e desculpas na tentativa de serem perdoadas, mesmo que elas já tenham sido perdoadas, mesmo que a pessoa já tenha falado: tá, deixa para lá, tudo bem, não, ou eu te perdoo, mesmo que a pessoa fale. Algumas pessoas têm a dificuldade de se perdoar, né? E aí ficam se consumindo com a sua culpa. Então, nessa situação, que a culpa seria prejudicial e não adaptativa. E geralmente, quando as pessoas falam sobre, se referem ao sentimento de culpa, é desse sentimento de culpa que as pessoas estão se referindo. Eu já presenciei situações em que as pessoas carregavam uma culpa. Lembra que a gente falou que a construção do sentimento de culpa é na infância? Eu já presenciei situações em que a pessoa trazia uma culpa desde pequenininho, desde quando, assim, uma situação em que elas estavam que não tinham nenhuma possibilidade, não havia nada, na verdade, que a pessoa poderia ter feito de diferente.
porque era uma criança. Outras pessoas, mesmo que não fossem crianças, viveram situações de impotência. Infelizmente, algumas vezes na vida da gente, a gente está em situações em que não tem nada que a gente possa fazer, pelo menos não naquele momento. E mesmo assim, as pessoas se cobravam uma atitude, uma postura, ou infelizmente precisaram ter uma atitude, um comportamento que era considerado inadequado por elas. E isso fez com que essas pessoas se culpassem ao longo da vida, carregassem esse sentimento de culpa. Se você acompanha aqui o meu trabalho, já me ouviu falar que sintomas são comportamentos e eles se tornam patológicos conforme a frequência e a intensidade. Então, como a gente observou, a culpa ela tem uma função. Ela serve como para ajudar na nossa capacidade de julgamento moral, como aquele freio, me colocar determinados limites, porque eu sei que se eu fizer determinada coisa, eu vou eu vou sentir remorso depois, eu vou me sentir culpada depois. Então eu paro e penso. Eu paro e penso assim, não convém que eu faça isso, porque isso vai ser ruim, isso vai ser prejudicial, ou isso foge ao que eu entendo do que é certo ou errado. A culpa, ela entra aí positivamente, me ajudando na capacidade de discernir o que seria certo, o que seria errado, o que seria bom, o que seria mal. Né? Então, sem essa construção da culpa, a gente não está falando do sentimento de culpa prejudicial, a gente está falando da capacidade de sentir a culpa. Sem essa construção, eu não tenho freio. E aí, se eu tiver um pensamento, se eu tiver um impulso de fazer determinadas coisas, eu não vou ter a capacidade de refletir no que isso pode gerar de dano para mim futuramente, ou principalmente para outras pessoas.